de Deus ela continua e ela também quer usar você como instrumento para levar a mensagem de salvação para as pessoas, tá bom? Se você vai ser um missionário, um pastor, ou se você vai estar atuando em qualquer área, mas fazendo missões, então que assim seja, tá certo? Então que Deus possa realmente abençoá-los grandemente. Vocês, eu fiquei sabendo, né? E eu até falei para o pastor Alexandre, olha, gostei da ideia e eu vou tomar essa ideia para nós também como igreja, de um domingo no mês nós termos um culto missionário, não é? Se nós realmente estamos falando, as pessoas estão lembrando e estão executando. Se nós fazemos uma vez no ano, eu estou acostumado com isso, não é? Uma conferência missionária uma vez no ano, então tem-se 12 meses, 365 dias, 364 dias para a pessoa ficar, vamos dizer assim, no esquecimento, não é? Então vocês estão de parabéns com essa atitude. E eu sei que vocês têm, como está naquele quadro lá, vocês têm orado, vocês têm contribuído e vocês também têm ido, não é? E eu quero falar a respeito do segundo ponto, certo? A respeito da contribuição, tá bom? Eu acho que é de extrema importância. O que tem acontecido hoje em dia é o seguinte: existem muitas igrejas que são missionárias, só que existem muitas igrejas que estão já no seu limite quanto ao sustento missionário. Por conta de quê? Por conta de que as pessoas não estão chegando, ou as pessoas não estão compreendendo, não estão sendo ensinadas, e também tem aquelas igrejas que, infelizmente, pessoas estão partindo para a eternidade e não está existindo ali substituto quanto à contribuição, tá certo? Então a questão do apoio financeiro é de extrema importância. Só que tem um detalhe diante desse apoio financeiro, é que aquele que apoia financeiramente, entenda o seguinte, é um privilegiado. Eu gostaria que você pensasse nessa expressão, nessa palavra, privilegiado. É um privilégio, e o título da mensagem é esse: privilegiados ou privilégios do apoiador financeiro. Vou ler de novo o título: privilégios do apoiador financeiro, ok? Vamos lá para 2 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 9. E eu quero ler para vocês os versículos 5 até o versículo número 15. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9, versículos 5 até o versículo número 15. E assim que você achar, eu gostaria que vocês colocassem em pé, se for possível para você, tá bom? Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9, eu vou ler os versículos 5 até o versículo de número 15. Depois da leitura, eu vou fazer uma oração e você pode se assentar, ok? Muito bem, todos comigo? Amém ou misericórdia? Amém. Amém? Tem alguma misericórdia por aí? Eu espero. Não? Muito bem. Então a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus, Ele ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora,
aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos por esse momento tão maravilhoso, tão precioso que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, como foi dito neste culto, obrigado a Deus porque nós ouvimos a Tua voz e estamos aqui. E ó Deus, nós queremos que a Tua palavra, ela venha realmente fortalecer a nossa fé, venha falar, ó Deus, suprindo a nossa necessidade, nos esclarecendo, ó Deus, quanto àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Deus, usa-me com o Teu poder, que toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. É em nome do Senhor Jesus Cristo que assim nós oramos. Amém. Amém? Podem se assentar. Privilégios do apoiador financeiro. Observamos neste texto que Deus, Ele nos concede recursos, e estes, por sua vez, eles devem ser usados para o nosso sustento, mas também como forma de investimento no reino celestial. É para isso que nós temos 90% nas nossas mãos, para a nossa administração e também para a administração do reino. Os 10% nós sabemos que já é do Senhor. Paulo, ele usa a figura da semente para explicar que estes recursos não devem ficar escondidos, dissipados ou jogados fora. Antes devem ser cultivados a fim de que produzam mais colheitas. E isso é muito sério. Eu preciso ser um discipulador. Eu preciso ser aquele que vou formar outros discípulos, outros apoiadores, outros líderes, porque o verdadeiro líder é aquele que forma outro líder. Se ele não consegue formar um outro líder, ele não é um bom líder. Aquele que guarda só para si, morreu, acabou. O segredo foi enterrado. Mas aquele que forma outros líderes, aquele que passa a sua experiência, aquele que fala do seu exemplo de vida, aí então ele consegue colocar outros pensando como ele, agindo como ele, e olha, se é para Deus, a glória é só dele. Amém. Muito bem, aplicando em nossa vida, nós podemos afirmar que quanto mais nós investimos na obra do Senhor, mais condições teremos para fazer ainda mais. E eu estou sendo redundante aqui. Quanto mais investimos, mais Deus nos usa para fazer ainda mais. Isso é real. Existe muita lógica nisso, porque o dono do ouro e da prata é quem? É Deus. Poxa. O versículo 10 diz: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Então esta é uma promessa que se cumpre todas as vezes que nós ofertamos em benefício do Evangelho de Cristo. Eu estou entregando, e Deus está usando, e Deus está multiplicando, e Deus está fazendo acontecer, pela simples atitude minha de entregar. Eu não estou dando, eu não estou devolvendo, não, eu estou entregando. Aquilo que Deus me deu, eu estou entregando. Então, além de recebermos da porção para investirmos em sua obra, Ele nos dá o sustento de uma forma multiplicada. Quando Ele diz o quê? E multiplique a vossa
sementeira. Então nós podemos dizer, sem nenhum temor, que é um privilégio apoiarmos a obra do Senhor financeiramente. Amém. Vou falar uma verdade para você. Eu não conheço ninguém, Se o pastor Alexandre conhece, pode me falar, pastor, eu conheço. Mas eu não conheço, tá, pastor? Se o senhor conhece, pode me falar. Mas eu não conheço ninguém que ficou pobre por ter investido em favor da causa de Cristo. Eu não conheço. Olha, eu estou dizendo o seguinte, vou fazer uma pausa aqui, mas existem denominações que o jargão deles é prosperidade. De lá eu conheço pessoas que tiveram os seus bens retirados porque não deram para a obra de Deus, deram para a igreja. Eu gostaria só de deixar esta questão. Agora, não estão fazendo, a denominação em si não está investindo na obra de Deus, porque eu sei que se estivessem investindo na obra de Deus, jamais iriam ficar mais pobres. Então eu realmente não conheço ninguém que ficou mais pobre por ter investido em favor da causa de Cristo, mas já pude ver pessoas vivendo na miséria por conta da infidelidade em relação às suas finanças. Ganham e não vivem com sobra, mas com falta. Isso eu já vi, infelizmente. Então nesta noite eu gostaria de refletir sobre o quão somos privilegiados em apoiar a obra do Senhor de forma financeira, conscientes de que os recursos sempre são vindos do próprio Deus. Isso é verdade, é Deus que nos dá para nós contribuirmos. E em primeiro lugar, nós passamos, diante desse privilégio, nós passamos a ser reconhecedores das bênçãos. Pode ter certeza disso. Aquele que é um contribuinte financeiro para com a obra de Deus, ele reconhece de todas as bênçãos em sua vida. O versículo 11 diz o seguinte: para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a quem? A Deus. Irmãos, todo aquele que apoia a obra do Senhor financeiramente, encarando como um ministério, reconhece que tudo que tem é de providência divina. Ah, mas espera aí, eu estudei 10 anos para poder ter uma vida dessa. Não, mas espera aí, eu tenho um QI, não é? Eu tenho um coeficiente intelectual muito superior. Aquele que faz para Deus, ele não tem esse pensamento. E os seus ganhos, tudo aquilo que ele tem, ele reconhece como sendo que vindo de Deus. Então o propósito de Deus quanto à nossa prosperidade é para que sejamos bons investidores para com a sua obra, e isso beneficiará pessoas e elas darão graças a Deus. Agora, você pode estar pensando, eu não tenho prosperado? Agora, responda a minha pergunta: conhece alguém que é mais pobre do que você? Eu acredito que você conhece. Alguém que não tem o que você tem? Alguém que não pôde vir para a igreja hoje por alguma necessidade que não é a sua necessidade? Isso nos mostra que nós temos sido abençoados sim, apesar de não merecermos, e o Senhor ele nos tem dado em abundância. Agora, o que vem a ser abundância? Nós só pensamos na questão financeira, não é? Agora, a abundância não está relacionado apenas com o dinheiro, mas com a saúde. Você tem saúde? Amém. Tem? Que bênção! Você é inteligente? Talvez você vai olhar para o seu e você é burro, hein? Não, todos nós temos inteligência. Isso é bênção de Deus. Será que você tem paz? Você está vivendo em paz? Amém. Isso é bênção de Deus. Será que você tem amizades?
Será que você pode passar na rua e falar assim, oh, bom dia, e ter um bom dia de resposta? Amém. Olha, amizades, que bênção, não é? Será que nós temos tido proteção e muitas outras fontes de bênção? Se nós começarmos a olhar para os detalhes, nós vamos perceber que nós somos muito abençoados. Muitíssimo abençoados. Aquele que tem prazer em apoiar a obra de Deus financeiramente, ele está sempre com o coração agradecido, pois sabe de onde os recursos têm vindo. É muito bom chegar diante do altar e devolver pelo menos 10% de tudo aquilo que Ele tem nos dado, e melhor ainda, é poder fazer por aqueles que estão nos substituindo onde nós não podemos ir. É uma bênção. Nós como igreja lá, que começamos em agosto, como eu disse, nós estamos sustentando um projeto missionário, que é o irmão, a irmã Delvimar, não é? E o irmão Osmar lá em Itaberaba, lá na Bahia. Eles têm um trabalho com crianças carentes, crianças das periferias, e eles estão evangelizando essas crianças. Então nós estamos começando assim, e Deus tem nos abençoado, porque nós estamos entregando, reconhecendo as bênçãos que vem de Deus, e Deus tem acrescentado. Amém. Isso é bênção. Amém. Então este envolvimento me leva a refletir que eu tenho um emprego, ou meios para me sustentar, saúde, disposição, habilidade e muito mais. Tem uma frase que diz o seguinte: não é o que está no meu bolso que faz de mim uma pessoa agradecida, mas o que está no meu coração. E a palavra de Deus, ela diz lá em Mateus 6,21, porque onde estiver o vosso tesouro, onde estará o quê? Aí estará também o vosso coração. Aonde que está o nosso tesouro? Será que o nosso tesouro está nas coisas desta terra, deste mundo, ou o nosso tesouro está no reino celestial? Então, aí é fácil de nós chegarmos a uma conclusão lógica e sermos pessoas realmente gratas. Então, eu digo com sinceridade, é um privilégio ser um apoiador financeiro para missões. Amém. É um privilégio. E eu vou além, eu vou longe. Sabe por quê? Porque eu estou imaginando agora, lá no céu. Imagina quando nós estivermos reunidos na presença de Deus. Eu imagino assim, eu gosto de gloriar desta forma. E aí vem pessoas chegando na minha pessoa e falando assim: olha, obrigado porque você sustentou tal missionário, e aquele missionário falou de Jesus para mim, e aqui estou. Amém. Consegue imaginar isso? Isso me motiva, sabia? Me motiva a realmente fazer por missões. Amém. Porque nós estamos realmente engrenados num sustento que realmente vai levar prosperidade lá no céu, vidas que estarão lá para toda a eternidade. Então isso é bênção de Deus. Se você é realmente um apoiador financeiro, eu tenho certeza que você tem muito que agradecer, e que as glórias são dadas ao Senhor, porque você sabe que você só consegue porque Ele tem te favorecido, Ele tem te usado para realmente fazer e fazer. Orando, indo. Às vezes, para alguns, é mais fácil contribuir. Entenda uma coisa: dentro do corpo, cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Mas eu acredito o seguinte: falando em missões, nós podemos executar as 3 funções: orar, contribuir e ir. Eu tenho falado para a nossa igreja, nós temos esse folhetinho aqui. É um folhetinho evangelístico. Nas mãos de quem está o seu futuro? Será que chama atenção? Ah, pastor, eu não sei. Olha, eu tenho uma dificuldade tremenda de chegar numa pessoa e falar de Jesus para ela. Mas será que você poderia simplesmente fazer assim: olha, eu tenho uma mensagem da palavra de Deus, eu posso te entregar? Será que isso é difícil? Será que você já ouviu falar de alguém que já se converteu por conta de um folhetim desse? Eu já ouvi. Então faz diferença. Nós podemos ir sim, nós podemos fazer sim, mas a questão de contribuir é realmente um grande privilégio,
porque nós passamos a avaliar as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. A visão daquele que apoia a obra de Deus financeiramente é bem mais ampla, tendo a capacidade de contemplar desde uma pequena até uma grande bênção. Então, todo apoiador financeiro é privilegiado em reconhecer dos benefícios que o Senhor tem concedido a ele. Em segundo lugar, outro privilégio do apoiador financeiro é que está sempre pronto para contribuir. Olha, isso para mim, é incrível. O apoiador financeiro, ele está sempre pronto para contribuir. Seja o momento que for, em que situação ocorrer ali, ele vai estar pronto para contribuir. O versículo 8 diz o seguinte: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Então o coração daquele que contribui está sempre disposto a executar muitíssimos atos de generosidade, não por sua própria capacidade, mas para aquela com a qual vem de Deus. Então o Senhor da Seara, Ele capacita os generosos, dando-lhes sabedoria na contribuição e colocando dinheiro no seu bolso. Eu não estou falando de dinheiro. Então Deus vai colocar dinheiro no seu bolso para você contribuir. Lá em Goiânia, tem irmãos que quando vai um missionário visitar a igreja, eles sempre ofertam de forma voluntária e anônima. Sabem a qual conclusão eu chego? Que Deus sempre irá deixá-los preparados para eventualidades como essa. Para aquele que é um contribuinte financeiro e que faz para a glória de Deus, ele fica imaginando o seguinte: peraí, por que eu estou com esse dinheiro no bolso? Vai para o público, você vai saber por quê. Deus, Ele prepara. Deus, Ele não deixa uma pessoa na mão quando Deus quer usá-lo. Ele não deixa, de maneira nenhuma. Então Ele sempre estará pronto para contribuir. E naquele mesmo momento, trouxeram, desculpa, eu estou atropelando aqui. Irmãos, é maravilhoso contemplar o poder de Deus agindo através de nossas vidas, onde só precisamos permitir que Ele nos use. E eu tenho certeza absoluta, que Deus pode usar a sua vida para contribuir com missões. Eu tenho certeza. Agora, conta-se de uma ilustração que um certo cristão, homem de negócios, ele foi pedido que contribuísse com uma oferta em auxílio a determinada obra missionária. E ele, como sabendo da sua função no corpo de Cristo, como um contribuinte para com a obra de Deus, de boa vontade, ele pegou um cheque nominal de $1.000 e o entregou ao representante que o visitava. Então, fez o cheque, $1.000 e entregou. Aí naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, trouxeram-lhe uma mensagem. E ao lê-la, o seu semblante manifestou grande perturbação. E ele disse o seguinte: esta mensagem me informa do naufrágio de um dos meus navios e a perda de toda a sua carga. Então isto me obriga a alterar o valor da minha oferta. Eu tenho que passar outro cheque. Aí o visitante compreendeu e devolveu-lhe aquele cheque de $1.000. O negociante então passou-lhe outro cheque. E quando ele pegou o cheque, verificou o valor, percebeu que o novo cheque era de $10.000. E aí ele pegou e ficou surpreso, falou assim: olha, o senhor não se enganou? Perguntou então aquele visitante, não é? Aí ele respondeu: não, eu não me enganei. E com os olhos rasos de lágrimas, ele disse o seguinte: eu sei que aquela mensagem veio do Pai Celestial, e Ele está me dizendo o seguinte: não ajunteis tesouros na terra. Será que nós teríamos a mesma sensibilidade
Algo muito importante que nós podemos extrair desta ilustração é que, diante da prontidão para ajudar, Deus o deixou preparado para contribuir 10 vezes mais do que havia feito a primeira vez. Então isso é obra de quem? É obra de Deus, não é de homens. É obra de Deus e não de homens. Que também nós tenhamos então essa sensibilidade para saber que, Senhor, o que o Senhor deseja da minha vida? Como que o Senhor quer me usar? Será que nós estamos prontos para isso? Olha, infelizmente, nós estamos vivendo numa época, não estou falando no mundo não, mas nós estamos vivendo uma época onde a pandemia mexeu com a vida e principalmente com o coração dos cristãos. E eu digo com toda tristeza que não foi para bem. Não foi. Sabe a minha alegria hoje à noite? É poder ver a igreja cheia. Porque tem muitas igrejas que elas estão vazias já há 2 anos, por conta da pandemia. Agora sabe o que é isso? Isso é falta de sensibilidade. E na obra de Deus, na obra missionária, se nós também não formos sensíveis, nós não vamos apoiar. Sabe por quê? Porque nós vamos pensar na nossa necessidade e não na necessidade daqueles que estão com mais necessidade ainda. Será que nós estamos prontos realmente para contribuir, fazer missões também contribuindo? Nós nunca perdemos quando nos dispomos a investir no que é eterno. Como nós somos privilegiados em poder apoiar a obra do Senhor financeiramente, pois passamos a reconhecer das muitas bênçãos que temos recebido, e nós estaremos sempre prontos para contribuir. Por quê? Porque Deus, Ele não nos deixa ficar envergonhados de maneira nenhuma. Deus está sempre nos apoiando para que nós possamos apoiar. Pense nisso. E em último lugar, nós somos vistos como abençoados. Aquele que apoia a obra de Deus financeiramente, ele é visto como um abençoado. E o versículo 12 diz o seguinte: porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Então uma pessoa envolvida em oração, evangelizando e contribuindo, se torna mais alegre. É uma verdade. Se torna mais motivada, mais animada, mais ajudadora e até orientadora para os que estão chegando na igreja. Isso é realidade. Aquele que está envolvido, ele tem um semblante diferente. Você pode prestar atenção nisso. Em geral, ela sempre percebe das necessidades do corpo de Cristo, se dispõe a executar tudo o que está para fazer. Sabe que você conhece pessoas assim? Socorre os doentes, faz doações, empresta o seu carro, acolhe em sua casa e sempre está pronta para servir. Agora, como que uma pessoa assim não será vista como um instrumento abençoador? E o mais importante é que não faz para ser reconhecida. É o trabalho invisível que sempre glorifica a Deus e beneficia sua obra. E aí você pode estar se perguntando: aonde que está essa pessoa tão envolvida assim? E eu vou te responder com toda a convicção: esta pessoa é você. Agora você precisa acreditar nisso. Essa pessoa envolvida, se não está sendo, pode ser você. Essa pessoa dedicada, essa pessoa que está pronta para realmente ser usada, ela pode ser você. Aí você pode fazer o seguinte, você pode estar pensando o seguinte: mas eu não sou uma pessoa rica, eu não tenho finanças, eu não tenho condições financeiras para isso. Agora Deus, Ele não precisa de pessoas ricas. Deus não precisa de pessoas ricas, Ele precisa de pessoas disponíveis, prontas para serem usadas. É disso que Deus precisa. Agora, se Deus quer te usar para apoiar de uma maneira inusitada a obra de Deus financeiramente, Ele vai te usar.
Agora eu preciso acreditar nisso. Mas nós ficamos com com aquele sentimento, não é? Ou com aquele pensamento de, nossa, na situação que nós nos encontramos, isso não vai acontecer, isso não é possível. Olha, isso é falta de fé. Quando nós falamos para Deus, isso não é possível, então é falta de fé, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê, e você sabe disso. Tudo é possível ao que crê. Então é possível sim. E aí você vai ser visto como abençoado, como abençoada. Todo cristão envolvido será respeitado e tomado com grande honra. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, eu tenho certeza que muitos sabem aqui de cor, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, aonde? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, olha que bênção, e você sabe disso, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso quer dizer que quanto mais investimos em pessoas, mais o Senhor investe em nós, e passaremos a ser testemunhas do poder e providências dele. A melhor pregação é aquela em que as pessoas estão vendo, sem precisar falarmos absolutamente nada. Será que as pessoas podem ver em nós uma pessoa abençoada? Olha, se você estiver realmente envolvido completamente na obra de Deus, pode ter certeza que você vai ser visto como uma pessoa abençoada. E o segredo para que nos vejamos como abençoados, como pessoas abençoadas, é o fato de sermos fiéis ao nosso Deus. Tem uma frase que diz o seguinte: que o homem, ele coroa o sucesso, mas Deus, ele coroa a fidelidade. Lá em Mateus 25, 23, é uma grande exortação para as nossas vidas. Disse-lhe o seu Senhor: bom está, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Como que nós conseguimos enxergar a obra de Deus, sendo que eu e você fazemos parte dela? Sabe como que eu imagino? Um funcionário dentro de uma empresa. Existe aquele funcionário dentro da empresa que ele vai para a sua necessidade do banheiro, você, claro, com vocês, né? E ele fica lá 20 minutos, 30 minutos lá dentro. O que ele está fazendo em relação à empresa do seu patrão? O que ele está fazendo? Roubando. Ele está roubando, não é? É muito claro isso, não é? Ele está roubando. Agora, vamos colocar nós como cristãos, nós somos parte do corpo de Cristo, da obra de Deus, e o que nós estamos fazendo? Será que nós realmente sentimos parte deste corpo? Será que nós realmente estamos envolvidos dentro deste corpo? E será que este corpo, ele está realmente em movimento, agindo e contribuindo para uma boa ação? Então é algo que nós cristãos precisamos nos despertar para aquilo que vem de Deus, e o privilégio é que nós somos instrumentos usados por Ele para continuar a sua obra. Amém. Nós fazemos parte desta empresa, vamos dizer assim, só, não é? O corpo, vou colocar como empresa. Nós fazemos parte desta empresa onde nós não somos empregados. Não, nós não somos empregados. Nós somos sócios. Estamos juntos. Temos uma parte que é o reino celestial. E tem uma grande bênção nas nossas vidas, é que através da minha atitude, ela pode fazer com que muitas outras vidas também estejam incluídas neste corpo e poderão também
gozar do reino celestial. Olha, privilégios por sermos um contribuinte para com a obra missionária vai fazer com que você seja muito abençoado. Todo aquele que apoia a obra de Deus financeiramente passa a ser um privilegiado, reconhecendo das bênçãos do Senhor. Não é meu, não sou eu, é Deus e é para Deus. É isso. Eu sei que as bênçãos que eu tenho, aquilo que eu posso fazer, é Deus que está me capacitando. Eu estou sempre pronto para contribuir, porque se é uma função minha, Deus vai me capacitar para isso. E aí, quando eu falo em finanças, não pense que você, mas então tem que ter pelo menos R$50 no bolso. Não. Será que se você tiver 10 centavos no seu bolso e contribuir de coração, Deus vai receber de bom grado? Sim ou não? É tudo que você pode dar, não é? Agora vamos pensar aqui, se cada um aqui der 10 centavos, quanto será que nós vamos ter no final lá? O valor final, quanto vai ser, será? Vamos pensar que vai ser R$10. Sabe que vai fazer diferença? Vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Então nós estamos prontos sim. Só precisamos entender que o que está aqui, olha, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E Deus quer me usar para este propósito. E é visto todos como abençoados. Por quê? Porque Deus, Ele não deixa ninguém ser envergonhado, de maneira nenhuma. Por quê? Porque a glória, eu sei que eu vou dar para Ele, não é para mim. A glória é para Deus, a glória é para Ele, e Ele vai me abençoar sim. E eu serei visto como luz para este mundo. Irmãos, todos nós somos convidados a fazer parte destes privilégios. Então creia que o Senhor da obra, Ele poderá usá-lo. Lá em 2 Coríntios 9,6 diz assim: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, o que vai acontecer? Em abundância ceifará. Precisamos investir na eternidade. Vamos investir na eternidade. E Deus, Ele realmente quer nos usar. Deus poderia usar qualquer outro meio para fazer a obra dele, mas Ele quer usar eu e você. Que assim seja nas nossas vidas. E reconheça que você é um privilegiado em apoiar financeiramente a obra de Deus, ou você poderá ser um privilegiado em apoiar a obra de Deus. Tudo depende da nossa atitude, da nossa ação, da nossa reação. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.